Avaliação em grande escala no Brasil. Assuntos: Sinais, avaliação institucional, SAEB, IDEB, Prova Brasil. PNE, o cenário educacional e avaliação institucional no Brasil após os anos 90, metas e resultados do IDEB, a avaliação institucional e o PNE. Bom, para falarmos sobre avaliação institucional, antes precisamos discutir a respeito do que? Dos sinais, o qual é um sistema nacional de avaliação da educação superior, ou seja, nacional, no país inteiro, e foi criado pelo MEC, com a intenção de que as universidades deveriam ter um padrão mínimo de qualidade para poderem funcionar, legalmente. Avaliação institucional, Agora a gente pode falar sobre avaliação institucional, pois ela está dentro desse sistema maior de avaliação, que é justamente os sinais. Vale ressaltar que os sinais não é realizado somente através da avaliação institucional, mas também nele está incluso o quê? A avaliação dos cursos de graduação e a avaliação dos estudantes, que a gente conhece como ENAD, certo? Aqui tem uma imagenzinha, para entender que os três fazem parte dos sinais. Mas voltando o foco para a avaliação institucional, a qual compreende o quê? Principalmente esses eixos aqui, que são o ensino, a extensão, a pesquisa e a gestão. A avaliação institucional quer avaliar como está o processo dessas áreas, porque como é feito, se está atingindo o resultado esperado, se está sendo de qualidade, o que precisa ser elaborado, o que precisa ser feito para atingir a meta. A avaliação institucional se divide em duas. Tem a externa, que é realizada através de comissões definidas por quem? Pelo INEP. E tem a interna, que é realizada através da CPA, que são as comissões próprias de avaliação e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro de autoavaliação institucional da CONAS. Ou seja, cada instituição deve ter a sua CPA, ou seja, a sua comissão própria de avaliação, para realizar essa avaliação interna, Os próprios dirigentes, não são os dirigentes, mas todo mundo que faz parte da instituição, Vale ressaltar que a avaliação institucional não se remete somente às universidades, gente, mas sim a qualquer instituição. Deixa eu grifar aqui. Qualquer instituição. Pode ser escola, empresa, ONGs, universidades, entre outras no geral, qualquer instituição mesmo. Porque normalmente a gente tem a ideia de ser de universidade, faculdade, mas não. É escola, empresa, ONG, qualquer instituição. E o mais importante é que nesse conjunto de avaliações, eles têm que se interligar, gente, se interliguem entre si, para que seja possível analisar de forma crítica as condições de ensino-aprendizagem, de gestão, de pesquisa, de extensão, que a instituição ministra. A avaliação institucional ela nos ajuda a analisar os objetivos, se estão sendo alcançados de fato, o que precisa ser mudado para alcançar, o que está ruim, quais os problemas, Agora passaremos a um outro ponto. Para falarmos do IDEB, antes precisamos conhecer o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, porque o IDEB ele precisa dos resultados do SAEB para gerir esses índices, Índice de desenvolvimento. Dessa forma, então, o SAEB é realizado em 2 anos. Ele foi criado
pelo INEP e é um conjunto de avaliações externas, né? O seu foco é justamente analisar e diagnosticar como está a educação básica no Brasil, ou seja, algo amplo, né? Aí, nele, ele, no caso, era composto por 3, né, avaliações, mas a gente vai ver isso mais na frente aqui. Sendo assim, até este ano, o SAEB era composto por 3 avaliações diferentes, aquelas que a gente viu lá em cima, né? Que é a ANA, a ANRESC e a ANEB. Entretanto, a partir desse ano de 2019, essas 3 nomenclaturas avaliativas passarão a se chamar apenas de quê? De SAEB. Será uma coisa só, mas continuará tendo as suas áreas, etapas respectivas de aplicação, né? Os seus segmentos específicos. O SAEB será aplicado nos anos ímpares e os seus resultados sairão nos anos pares. A avaliação acontece por meio de quê? De provas, né? E questionários, que possibilita, né, após o resultado, as esferas governamentais, né, analisarem como está o ensino e reformularem, gente, suas políticas públicas e seus monitoramentos. Agora que a gente já conhece o SAEB, né, agora a gente pode falar sobre o IDEB. O IDEB, como foi dito, ele precisa dos resultados do quê? Do SAEB, pois ele não tem, gente, ele não é uma prova específica, uma prova externa, né? Ele simplesmente pega esses resultados do SAEB, né, junto com os dados de aprovação obtidos através do censo escolar, o qual é realizado anualmente. O censo escolar é feito anualmente e realiza através de cálculos, né, e o índice da educação, de como está esse desenvolvimento da educação no país. Ou seja, o IDEB ele pega os dados obtidos do censo escolar, né, mais o resultado do SAEB, faz lá o cálculo dele e dá como é que está o índice de desenvolvimento da educação. E por que o INEP achou importante, né, criar esse IDEB? Justamente para o que? Diagnosticar como está a educação no país. Com base nos seus resultados, né, poder traçar metas de qualidade para a educação e para os sistemas de ensino. Também é importante, falemos sobre a Prova Brasil. Esta avaliação também faz parte do SAEB. Anteriormente, como foi dito, o SAEB era composto por 3 avaliações, sendo uma dessas a ANRESC, mais conhecido como Prova Brasil. Sendo assim, a Prova Brasil, até este ano de 2019, era aplicada a cada 2 anos. É uma avaliação censitária, né? Ou seja, que visa englobar toda ou maior parte dos alunos do período destinado, que no caso é o 5º e o 9º ano, né? Os anos finais do Fundamental 1 e Fundamental 2. Bem, o seu foco é justamente o que? Mensurar a qualidade do ensino oferecido nas escolas públicas, possibilitando informações sobre o ensino da língua portuguesa e da matemática, né? Fazendo com que as redes de ensino, no geral, inclusive as próprias escolas, né, eu diria principalmente elas, possam voltar-se em uma perspectiva analítica do seu ensino-aprendizagem, né? Para que seus resultados possam ajudar positivamente no planejamento pedagógico da escola, né? Ou seja, cada escola se volta ao seu resultado para ver o que precisa ser aprimorado ali. Isso é super importante. Agora vamos falar sobre o PNE, né? Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014, né? E terá validade de 10 anos. Esse plano estabelece o que? Diretrizes, metas e estratégias
né, que devem o quê? Nortear as iniciativas na área da educação. O seu acompanhamento é realizado pelo INEP, né, por meio da publicação de resultados para comparar a evolução do cumprimento das metas e deve ser feito, né, a cada 2 anos também. A necessidade de se ter um plano nacional, né, grifar aqui, é justamente o quê? Para que o país tenha um consenso de educação, né, tenha um foco, um objetivo, para que o país esteja de acordo com ele mesmo, para que não haja uma diferença muito grande entre os estados e municípios do nosso país. É para que, de uma maneira geral, digamos assim, né, consigamos ter um padrão mínimo de qualidade, né, de ensino, um padrão de diretrizes para seguir, porque senão, se não tivesse meio que alguma coisa que norteasse um caminho a ser seguido, cada um ia ficar muito pessoal, cada um ia depender de cada lugar, né? Então ia ficar uma coisa meio bagunçada. Dessa forma, todos os estados e municípios devem o quê? Elaborar seus planejamentos de acordo com o PNE, para que seus objetivos tenham um fundamento, ou seja, o objetivo dos estados, dos municípios, das escolas tem que estar fundamentado em alguma coisa, né? No caso seria o quê? Do PNE. A gente comentou que o PNE, ele ajuda, né, a não ter uma diferença muito grande entre os lugares do nosso país, mas é evidente também que deve-se considerar as particularidades, as demandas e necessidades de cada local, né, gente? Assim, não dá também para padronizar tudo e querer generalizar. É claro que tem algumas coisas que tem que seguir ali, cultura, né? Vai muito de cada lugar, então não dá para ficar uma coisa rígida. Então, quando a gente fala de traçar planos nacionais de educação, né, de uma forma geral, não podemos nos limitar de uma forma generalizada e padronizada, né? Foi justamente o que eu acabei de falar. E nem ter em mente que todos os lugares devem seguir de maneira inflexível essas metas, né? Mas sim ao contrário, deve-se haver uma flexibilidade, deve-se atender às metas de acordo com a situação, né, de cada local. Ainda mais essa questão de econômica, né? Isso varia muito de local para local. Também, né, é importante ressaltar que o plano é composto por 20 metas que envolve todos os níveis de formação, né? Desde a educação infantil até o ensino superior, né? Como mostra aqui essa imagem aqui. Garantindo, né, o foco em questões importantes, assim como o quê? Educação inclusiva, né, valorização dos profissionais de educação, ampliação do acesso às creches para as crianças de 0 a 3 anos, né? Ela enfatiza a importância da promoção da educação de jovens e adultos, né? Ou seja, o EJA. Agora, vamos debater um pouco sobre o cenário educacional e avaliação institucional no Brasil após os anos 90. Bom, devido ao novo modelo, né, econômico que estava ganhando força, né, que era o neoliberalismo, necessitou-se de uma reforma no campo da educação, algumas mudanças, né, porque precisava-se de pessoas mais competentes, né, que pensassem mais logicamente, né, que fossem mais competitivas, que soubessem ler, escrever, contar e pensar amplamente, de maneira eficiente. Não era só aquela coisa dos primeiros anos do capitalismo, né, aquela coisa mais mecânica, não, de como era um novo modelo, empresas estavam mudando, então necessitava de pessoas com diferenciais, né, inovadoras. Então foi o período que começou a se aflorar mais esses cursos tecnológicos, né, profissionais, justamente voltados ao ao aprimoramento, né, do indivíduo no mercado de trabalho.
Devido a essas mudanças, né, que estavam acontecendo, precisava-se de pessoas mais competentes. E nisso foi uma época na qual o conceito de capital, né, estava sendo mais aguçado, ou seja, estava firmando mais. E a ideia era justamente de cada um por si, ou seja, cada instituição por si mesmo. Desse modo, né, precisariam de que? Estratégias para se manterem no mercado, ou seja, aquele que se destacava, né, inovador era que continuava, né, em pé. Conforme a gente viu no início, a ideia de implantar uma avaliação institucional era o quê? Para se ter um diagnóstico de como está o ensino, né, dessa instituição, de como que está, não necessariamente o ensino, né, porque, por exemplo, se fosse uma empresa, né, claro que envolve ensino, aprendizagem também, mas uma empresa ela tem que ter uma avaliação institucional para ver como que está o seu trabalho, né. Voltando ao texto, de como está o ensino da instituição para analisar o quê? Se a mesma, né, tinha condições de oferecer ao público que a realidade em que vivemos cobra, né? Ou seja, se vivemos em uma sociedade na qual nos pede certas habilidades, assim como, por exemplo, agir logicamente, né, estrategicamente, ser competitivo, entre outras habilidades, de fato, a gente precisa adquirir, né, essas habilidades, esse conhecimento através de uma educação, de um ensino. Não tem como a gente já nascer sabendo. E deixa eu grifar aqui. Portanto, se pensarmos, né, mais a fundo, a avaliação institucional tem o quê? O objetivo, né, de analisar como o ensino de determinada instituição está em o quê? Relação ao que se pede, ao que se é exigido, ao que se é necessário para que o ser humano, né, possa viver nessa realidade de maneira que não seja excluído, né, visto que o que determina o que é necessário ou não, até grifar aqui, ó, em tal realidade, né, é justamente o que, gente? O sistema econômico, certo? Porque se estudamos ou se trabalhamos, é para um determinado fim. Ninguém faz isso assim, porque realmente gosta. Se a gente falar isso, realmente é um pouco de inocência, né? Ninguém estuda ou trabalha a vida inteira porque realmente gosta. Logo, a educação e as suas metodologias, seus desdobramentos, planejamentos, diretrizes, são todas voltadas ao que é um fim. Tudo tem um objetivo, que seria o quê? Propor um ensino de qualidade, né? Mas aí a gente pensa, para que ter um ensino de qualidade? Uma coisa meio, né, para se pensar. Por que a gente tem que ter um ensino de qualidade? Porque todo mundo quer ter um ensino de qualidade, né? Aquela disputa. Nisso remetemos a nossa mente de novo ao quesito do quê? Modelo do sistema econômico, né? Ao quesito do modelo do sistema econômico. Pois se não tivéssemos o sistema no qual é necessário mais escolaridade, né? E mais uma educação de qualidade para se conseguir, deixa eu até grifar aqui, mais especialização, mais escolaridade e mais uma educação de qualidade para se conseguir um bom emprego, né? Para se manter no mercado, ou seja, se não fosse preciso sermos tão competitivos, né? Não necessitaria realmente, digamos assim, a fundo, uma educação de qualidade. Por quê? Ter ou não uma educação de qualidade não te faria ficar à margem da sociedade, né? Hoje, quem não tem uma educação de qualidade ou, né, quem recebe mais uma educação mais precária, as pessoas de classes mais baixas, a gente sabe que fica mais são vistas diferentes, né? São vistas com um olhar diferente, elas são privadas de certas coisas. Então aqui eu trago a imagem, né, pra vocês verem. E assim, não estou dizendo que educação de qualidade só sirva para a gente arrumar emprego.
né, para a gente estar em destaque no mercado de trabalho. Mas, assim, é claro que se termos uma visão, digamos assim, de humanidade, uma visão um pouco mais ampla, né, ter uma educação de qualidade, né, nos ajuda a evoluir, assim, como espécie. Trouxe umas imagens aqui para refletir, né, se a mesma for usada de maneira certa, porque a educação também pode ser usada de forma errada, né, fazer o mal. Só porque você tem uma educação, estudou muito, você vai ser uma pessoa boa, digamos assim, né? O que eu quis dizer como assim, uma evolução como espécie, por exemplo, a gente sabe que a ciência traz vários benefícios, né? Cura, remédios, né? Curas de doenças, então assim, ajuda a gente na nossa qualidade de vida a viver mais de uma forma melhor, né? Nisso, né? Tem algumas pessoas que falam assim, mas educação não é somente para se ter um bom trabalho no futuro, né? E sim para conhecermos o mundo, o nosso universo, né? A nossa vida, para aumentarmos a nossa qualidade de vida, né? E a ciência que descobre curas de doenças, cria medicações, inventa novas tecnologias. Então, não estou falando que isso é ruim, mas assim, é extremamente bom, né, para o ser humano, como eu já falei, mas para nossa assim, evolução como espécie. É interessante que a gente descubra, né, de onde a gente veio, cada vez mais estarmos melhorando e evoluindo, assim, nos melhorando, né, nos auto-melhorando. Mas se a gente pensar, de novo, se não tivesse nada disso de competitividade, né, esses conhecimentos se dariam, né, meio que através de hobbies, porque aconteceria de maneira natural, no dia a dia, sem ter um cunho assim mercadológico por trás disso, sem ter uma disputa de um ser melhor que o outro, né? De realizar de melhor maneira para se manter no mercado, né? Ó, duas imagens aqui, né? Dá para ver essa diferença, né? E se a gente refletir ainda mais, né? Por que os cursos de medicina, direito e engenharia são os mais procurados hoje em dia, né? Justamente por terem mais prestígio e uma melhor remuneração. Não é porque eles são mais importantes que os demais. Não existe isso de a minha profissão é melhor que a sua, é mais importante. Né? Porque todas têm uma importância. Se a profissão existe é porque ela tem uma importância ali na sociedade, né? E como que fica aquela criança pobre, né, que sonha em um dia ser um doutor, um pesquisador cientista, né, um astrônomo? Quem sabe ela não faria uma excelente descoberta, né, essencial ali, fundamental, olha essa imagem que forte, né, que fosse fundamental para a humanidade, né, mas por questões do que? Financeiras, não tem como conseguir realizar seu sonho. Né? E muitas vezes não consegue uma bolsa. Não é todo mundo, gente. Fala, sou pobre, vai ser bolsista, vai tentar uma bolsa. Não é assim, não é todo mundo que consegue. Não consegue uma bolsa de estudos e nem mesmo terminar a educação básica, né? Por questões aqui, sociais, econômicas e políticas. Duas imagens fortes também, né? Para ver uma escola bem precária, né? Assim, em zona rural. E não é todo mundo que consegue, né, que tem acesso a uma educação boa. Então, assim, não foi à toa, né, que o MEC e o INEP sentiu essa necessidade de se ter uma avaliação institucional, né? Foi justamente nessa década de 90 que teve essa explosão de avaliações, né, voltadas à educação, né? Que é o que? SAEB, avaliação institucional, ENAD, Prova Brasil, né, entre outros. Porque queriam que a educação avançasse. E se a educação avança, né, consequentemente o país cresce, né? O país evolui, né? Então, para atingirmos um alto nível, né, no mercado, esse era o foco. Que, quem sabe, um dia sejamos uma potência.
Dessa forma, se a gente tem uma noção de avaliação institucional, né, a gente compreende esse cenário educacional, né, se a gente tem essa visão de como que é hoje, né? Porque tudo faz parte de um processo, qual teve início anos atrás, né? Tudo é interligado, né? Precisamos ter em mente que vivemos em um mundo globalizado, gente. Então, assim, o que é feito lá fora atinge a gente aqui dentro, né? E o que nós fazemos aqui dentro atinge os outros lá fora. Então, assim, tá todo mundo ligado, interligado. Não tem essa de tô sozinho, né? Agora a gente vai ver alguns resultados, metas e resultados do IDEB no município do Rio de Janeiro, no 5º ano, 9º ano e 3º ano do ensino médio. Então, a gente está aqui, né, com os resultados e as metas do IDEB no 5º ano no município do Rio de Janeiro. Então, a gente pode observar aqui o quê? Que em 2007, né, foi batida a meta, né, estava para 4.3, atingimos 4.5. Em 2009, na verdade, de 2007 a 2015 foi atingido a meta, né, 2009, 5.1, estava 4.6, 2011, 5.4, estava para 5.1, 2013, 5.3, estava para 5.3, então assim, foi no limite. 2015, 5.6, estava para 5.6, também foi no limite. Em 2017, atingimos 5.7, estava 5.9, né? De certa forma, houve um crescimento, né? Dá para ver que foi crescendo gradativamente, sendo que a meta de 2017 estava um pouquinho acima, né? Então não atingimos, mas a gente também não diminuiu. Dá para ver que não foi diminuído. E aqui no IDEB também no município do Rio, sendo que do 9º ano, né? Dá para ver que em 2007 e em 2011 a gente bateu a meta. Em 2007 estava previsto para 3.8, a gente atingiu 4.3. Em 2011 estava 4.2, atingimos 4.4, né? Já em 2009, 2013, 2015 e 2017 não atingimos a meta. Em 2009 estava 3.9, atingimos 3.6, né? Mas assim, a gente dá uma analisada, a gente deu uma queda aqui, mas depois fomos aumentando aos pouquinhos. A gente só deu uma queda de 2007 para 2009, mas depois fomos aumentando, mesmo não atingindo a meta ainda, né? E referente ao estado, né, IDEB do estadual, 3º ano do ensino médio, a gente vê que em 2007, em 2011 e 2013 atingimos a meta. Nos outros anos não, né? Se a gente dá uma analisada, em 2007 e 2009 permaneceu a mesma coisa. Aí depois a gente foi dando uma aumentada, e depois caímos em 2017 de novo, onde a meta estava para 4.1. Então a gente pode observar que desses três, o melhor é do ensino fundamental 1, né, que é do 5º ano. Aí do fundamental 2 mais ou menos, e do ensino médio é o que está assim, digamos que precisa ser mais melhorado, né? Agora a gente volta para o slide novamente, né? E vamos falar sobre a avaliação institucional e o PNE. Né? A gente pode notar uma relação entre a avaliação institucional e o PNE, porque a primeira, no caso a avaliação institucional, precisa estar de acordo, né, com o segundo, que é o PNE. Basta a gente pensar assim, se o PNE traça metas, né, diretrizes e modelos para uma educação nacional, né, assim, para a gente ter um foco, ter um caminho melhor a ser seguido, a ser percorrido de uma melhor forma, né? A avaliação institucional precisa andar junto, né, com esse ideal, porque ambos têm como foco que é averiguar a educação e proporcionar melhorias, né, reformulações nas formas de ensino, né? Ambos têm esse cunho. Se você avalia, porque você quer saber como que está o processo, e o PNE é para você ter um caminho a ser percorrido ali, um ideal, e você precisa depois avaliar para ver como que tá. Sendo assim, né, de modo que seja abrangente
a todos os públicos, nas diferentes idades, setores, instituições e modalidades, né? Ou seja, ambos têm um objetivo vigente, né? E proporcionam reflexões, análises e mudanças nesse campo educacional. E agora, né, chegamos ao final, deixo as referências aqui, todos os sites onde me deram suporte, né, onde eu pude pesquisar bastante, entender um pouquinho mais sobre esse assunto. As referências estão aqui, né, e obrigado por ter assistido esse vídeo.